Esse filme que faremos juntos é um documentário sobre jornalismo. Profissão? Jornalista. 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 Jornalista? Biscateiro. Sei lá. Jornalista e blogueiro agora. Repórter. Jornalista, repórter. Repórter. O filme é absolutamente emblemático sobre o que é o jornalismo hoje no Brasil. Assim, é mais do que o formato em si, que é um belíssimo documentário, né, que mistura arte teatral, dramaturgia com depoimentos de jornalistas. Ele é emblemático porque assim, ele faz com que os jornalistas façam uma coisa que nunca fazem, que é discutir a sua própria profissão, quer discutir a maneira como ele toca o próprio ofício. Isso é uma discussão que não existe nas redações, que existe em pouquíssimos fóruns e que o filme levanta de uma forma muito explícita, muito clara, em certos momentos muito divertida. Isso, quer dizer, cria um ambiente, dá um passo fundamental para que essa discussão ela possa ser compartilhada a partir desse filme em muitas instâncias e muitos fóruns. E fazer com que, principalmente as novas gerações de jornalistas, possam ter parâmetros diferentes daquelas que elas têm hoje nas redações, que são muito selvagens. As redações brasileiras hoje são muito, sob o pretexto de serem competitivas, elas são irracionais, elas são brutais, ao ponto de terem muitas delas se transformadas pura e simplesmente em ambientes de assassinato de reputação. O filme tem um caso muito claro, que é o do ex-ministro Orlando Silva do Esporte, mas há muitos outros casos que podem ser abordados em muitos outros filmes. Então, acho que o ponto fundamental desse evento é ele ser uma instância que poderá ser compartilhada a partir de uma discussão que é muito importante, não só para os jornalistas, mas para todo mundo que consome notícias, que no fim das contas é todo mundo. Ele contribui no momento em que ele estabelece uma relação clara, né, sem máscaras, sem subterfúgios, entre o jornalismo e a atividade política, e o jornalismo como uma atividade política, e que no Brasil significa dizer hoje que o jornalismo nada mais é do que um partido de oposição aos governos progressistas que se instalaram a partir da eleição de Lula e a continuação da presidenta Dilma. Repórter. Repórteres. Devagar, Tom. Temos aqui uma bela palavra nova. O que vem a ser um repórter? Essencialmente investiga. O conceito do repórter está passando por uma revolução. Uma das coisas essenciais é você ter a reportagem. Senhor, eu quero 10 centavos de notícia, qualquer uma, para contar o vigário no sábado. É muito comum no Brasil que os critérios jornalísticos mais básicos sejam ignorados para assassinar reputações mesmo, né, com interesses políticos. O Orlando foi uma dessas vítimas desse mau jornalismo brasileiro e eu espero que o filme ajude as pessoas a refletir sobre a importância da qualidade do jornalismo para a democracia. A gente tem que discutir, a gente tem que debater, não pode haver assuntos interditados. E esse assunto, a mídia, o jornalismo, é um assunto interditado. E eu descobri uma outra categoria sem mídia, que são jornalistas. Jornalistas não têm mídia. Eles não têm onde falar a respeito do seu trabalho. Né? Todo mundo que te passa informação tem um interesse. Isso não significa que ela não seja uma ótima fonte. O que o bom jornalista faz é filtrar esses interesses. Jornalista tem que ser uma pessoa bem informada. Será? E sabe se as pessoas comuns não querem ser abusadas? Esse é um filme que todos deviam se orgulhar e deviam ver, e todos deviam se orgulhar e deviam refletir com tudo que ele traz à tona. Acho que os veículos deveriam refletir, os jornalistas deveriam refletir, aqueles que estão engajados nas disputas políticas deveriam refletir. Nós, brasileiros, deveríamos considerar porque ele provoca a reflexão. É um filme que não é maniqueísta em momento algum, dá voz a uma série de personagens que são os personagens que constroem o ambiente da formação de opinião no Brasil e, evidentemente, ele situa o papel da mídia no processo da construção da democracia. Evidentemente, num processo eleitoral, isso salta aos olhos, se põe em evidência. A parte do documentário tem o mérito de colocar em cena um dos assuntos, um dos temas, uma das principais exigências para ampliar, aperfeiçoar a democracia brasileira, que é a questão da democratização dos meios de comunicação no Brasil. Então o documentário tem esse mérito de trazer para um público maior uma reflexão importante
de que o Brasil, para efetivamente caminhar em direção de uma democracia mais efetiva, ele precisa garantir aos brasileiros a pluralidade de informações, ele precisa garantir aos brasileiros a liberdade de expressão e portanto, é um tema atualíssimo. E ele mostra também que, motivados por interesses políticos de grupos, a grande mídia hoje faz verdadeiros massacres de personalidades sem assegurá-las o direito de defesa, como foi o caso do ex-ministro do Esporte, Orlando Silva, e o filme aqui demonstra que a revista que deu margem para o ataque a Orlando Silva se baseou no depoimento de um bandido desqualificado. Então esse filme ajuda a repor a verdade e a nos refletir sobre a democratização dos meios de comunicação. Do Orlando, que eu cito no filme, é um caso gritante, absurdo, e eu não sei se parece familiar a vocês um bandido falando contra a honra de uma pessoa sem nenhuma prova, publicado na Veja. Isso está acontecendo de novo agora, isso acontece a todo momento. Imagine a família do Eduardo Campos, por exemplo, que está vendo agora um sujeito que foi preso em sua casa com 120 mil dólares, 720 mil reais, uma Land Rover dada de presente pelo doleiro e 23 milhões de reais já comprovados em contas na Suíça, dizendo que o sujeito que acabou de morrer é tão corrupto quanto ele. E isso é divulgado abertamente por todos os jornais, sem nenhuma contestação. As pessoas nem pensam na hipótese de que isso pode não ser verdade. Simplesmente passa a ser um fato. Se a delação premiada já é discutível, o vazamento da delação premiada é um absurdo completo e é aceito corriqueiramente normal, parece que não. Essa aspiração ao encontro com uma manchete bombástica. Se esse for o novo estilo jornalístico, eu desisto. Eu consigo notícias melhores na padaria. 10 mil vezes mais em uma única manhã. Tudo é interpretação. Todas estas notícias são igualmente certas e verdadeiras. Eu gostei muito do filme, acho que o Jorge conseguiu construir assim como eu disse, né, um drama. Ele pega o modelo do drama e faz um documentário que é um coro de vozes, né, com os depoimentos todos dos artistas que ora concordam entre eles, horas convergem, ora divergem, e ele dá espaço para que esse coro, né, se construa e dialogue com a peça lá do século XVI, que serve como ponto de partida. Então a gente vê que na distância entre os séculos, quer dizer, existe uma situação que é comum, né, num momento de alteração radical dos processos pelos quais a notícia circula, né? Você tem lá a imprensa, né, que gera uma nova situação para o que vai ser a veiculação da informação na sociedade e dentro de uma certa ordem do capitalista que está se instalando. E aqui agora nós estamos vivendo uma nova revolução, que é a questão da digital, internet, as redes sociais, que estão criando uma nova situação, né, dentro da qual a informação e a opinião circulam. A minha geração é a última geração que vai ler jornal no papel. Alguns jornais simplesmente desapareceram. Meu primeiro contato com informação, normalmente, é rolando a timeline no Twitter. Todas as pesquisas mostram que as gerações subsequentes, com menos de 30 anos, ninguém assina jornal. Dizem que é muito difícil entender uma revolução quando ela está acontecendo. Eu tenho a esperança, eu posso falar da esperança, que não é grande, de que as pessoas se deem conta de que o jornalismo depende dos jornalistas, né? Isso é verdade? Tanto quanto o resto. Fiquei muito feliz. Tem uma dimensão estética importante, artística, mas um conteúdo muito contundente. O filme do Jorge Furtado é também um alerta ao Brasil, aos riscos que a democracia brasileira vive se nós não encontrarmos um caminho que garanta a democracia no acesso à informação. Então fiquei feliz de ver o filme. Fiquei emocionado porque mexe com um pedacinho da minha vida, de um momento duro, um turbilhão que nós enfrentamos. Isso acaba mexendo
mexendo um pouco contigo, mas o bacana é que o filme também tem muita esperança, confiança no Brasil e esperança. Eu creio que isso nós temos que transmitir, porque o Brasil tem caminhado para frente, tem tido muitas conquistas, ainda pode ter mais conquistas, né? Então eu espero que esse filme aqueça certos debates que o nosso país tem que fazer, como por exemplo a garantia legal do direito de resposta, que não há a regulamentação da Constituição que estabelece esse direito de resposta, assim como debater sobre os monopólios e a regulação do setor da mídia. A gente precisa de boa informação, qualidade de informação, boa imprensa, bom jornalismo. E nas eleições, uma eleição para presidente, nem se fala, né? Eu fico pensando se não é mais importante, por exemplo, em vez de debater as acusações de um bandido, pensar se é uma boa ideia dar autonomia para o Banco Central, por exemplo. Isso não é mais decisivo para o futuro do país? A gente tem que pensar o país para o futuro, e para isso a gente precisa de boa imprensa. E o filme, o Mercado de Notícias, é uma tentativa de estabelecer esse debate que é muito interditado, né? Muito difícil falar sobre a mídia, há pouco espaço para isso, e espero que o filme sirva para fomentar esse debate.